Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com um vídeo diferente, um vídeo que não é de One Piece, dessa vez com um anime review. Como o próprio nome do canal já indica, né, esse canal não é exclusivamente de One Piece, embora atualmente 99% dos meus vídeos são de One Piece, né. Para esse ano de 2017 eu quero trazer outras coisas pro canal, como já vem mostrando na minha vinheta, que tem uma parte de Nanatsu e uma parte de Yu-Gi-Oh! Esse ano eu acredito que já tenho todo o equipamento para conseguir fazer os vídeos de Yu-Gi-Oh! Da forma que eu queria, e o de Nanatsu pode vir posteriormente também. Também gostaria de começar a fazer vídeo sobre a segunda temporada que vai sair de Aono Exorcist, mas antes eu gostaria de fazer esse anime review, por enquanto sem spoilers, do anime e mangá Noragami. A primeira parte vai ser sem spoilers, depois eu vou fazer um apanhado da primeira e da segunda temporada, o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Uma teoria, né, porque o canal é Teorizando com Tsuki, uma teoria muito interessante que eu encontrei no fandom e que não achei em português em lugar nenhum, e nada mais justo do que o Teorizando com Tsuki trazer essa teoria aqui pra vocês. Então, por enquanto, serão 3 vídeos de Noragami. Como vocês podem ter reparado, né, o meu cenário tá aqui diferente, né, eu estou de férias por um dia, mas eu tô gravando mesmo assim, ó. Muito amor pelo que eu faço. Vamos começar do início. O que é Noragami? Noragami é um anime e mangá que conta a história da Iki Hiyori, que é uma jovem estudante normal, né, fã de luta livre, que um dia, andando com suas amigas depois da escola, encontra um rapaz tentando perseguir um gato, né, tentando capturar um gato, e ela vê um caminhão, um ônibus, agora eu não me recordo, se aproximando, e nisso ela o empurra no maior estilo Yusuke, o salvando de ser atropelado. Só que assim, o salvando em partes, porque o rapaz não precisava ser salvo, o rapaz era Yato, que não era ninguém mais, ninguém menos do que um deus. Então, da mesma forma que Yusuke, ela quase morre em vão, porque ela consegue sobreviver, mas o incidente ocasiona um efeito colateral, que é um ataque repentino de sono, em que a alma dela simplesmente abandona o corpo, tornando ela uma meia fantasma, fazendo com que ela possa ter contato direto com o mundo espiritual e, no caso, o mundo divino. Então, Hiyori segue com Yato em busca de uma forma de ela conseguir resolver o problema de simplesmente deixar o seu corpo jogado por aí. A mulher cai no sono, tipo Ace, e do nada abandona o corpo dela e, tipo, sai correndo para os lugares. Quem vê a alma dela saindo fala assim, ô, você vai deixar o seu corpo jogado aqui mesmo, assim, sem problema? E quem não vê, simplesmente vê uma garota que se joga no chão e começa a dormir, para tentar resolver esse problema de simplesmente perder o corpo dela por aí. Ela vai atrás de Yato, que foi o cara que meteu ela nessa grande roubada em primeiro lugar. Em parte, né, porque foi ela que se jogou no meio da rua pra salvar um desconhecido. Ela descobre então que ele é um deus completamente desconhecido e que realiza qualquer tipo de desejo pelo valor de 5 ienes. Yato é um daqueles personagens com um forte alívio cômico que na verdade escondem um passado tenebroso que querem deixar para trás, entrando no perfil exato de Kenshin Himura de Rurouni Kenshin ou Samurai X, que apesar do seu passado busca a redenção. Ele é o tipo de personagem que vai tirar muitas risadas de todos aqueles que assistem devido às suas ações idiotas e suas expressões variadas. E, mesmo assim, quando ele está sozinho ou em momentos mais sérios, é possível notar que na verdade ele é um personagem bem triste e solitário. Contudo, por ser alguém da outra margem, que seria algo como o mundo espiritual, as pessoas rapidamente esquecem da existência dele. Deste modo, ser seguido e encontrado diversas vezes pela humana Hiyori, por causa do seu cheiro estranhamente doce, o faz se tornar muito próximo dela, a autoproclamando como sua primeira seguidora. Você imagina só, você realiza qualquer tipo de desejo que a pessoa pede pra você, se sacrifica pra caramba e em uma questão de 2, 3 horas ela nem lembra mais que você existe. É aí que Noragami começa a pegar nos nossos sentimentos. A necessidade de ser reconhecido de Yato vem muito mais na questão de ser um deus conhecido, de ter vários templos, ter dinheiro e ter fama. É simplesmente porque ele não tem ninguém que está ali do lado dele. A gente percebe que o Yato é um personagem extremamente sozinho nessa história. Esse sentimento de solidão que a gente conhece muito bem em One Piece, alguém que te reconheça, alguém que vai e te estenda a mão, é alguma coisa que pro Yato estava faltando muito. Então quando uma humana louca que fica chutando o espírito por aí começa a segui-lo, começa a cobrar ele que realize o desejo dela, né? Lembre-se dele.
ele acaba se aproximando muito dela, né? Até brincam que ele é tipo um, digamos assim, perseguidor, né? Ele é um stalker, né? Porque do nada ele aparece, ele vai, entra no quarto dela e tira a foto dela dormindo. Ele é meio... o stalker bem ferrado. Mas a gente percebe que no fundo é pra que ela não se esqueça dele, porque se ele permanecer 2 semanas que seja longe dela, ela vai esquecer completamente que ele existe. E isso é uma coisa assim que você parar pra pensar, você fica, meu, que ruim, né? Os dois têm aquela relação de shoujo empacado, que os dois ficam ruborizados, e que em 99% das histórias japonesas acaba nem acontecendo muita coisa, né? Muita gente considera como um casal oficial, como um chip normal, o chip mais cotado, mas eu tenho os meus receios devido ao fato de que é a relação de um imortal com uma mortal, né? E isso sempre dá muito problema. A parte das lutas e boa parte do psicológico desse anime mangá se deve à existência dos Shinki, que são uma espécie de familiar que acompanha os deuses em suas batalhas, assumindo o formato de armas, tipo Soul Eater, que é uma coisa que eu acho muito demais. Eu só vi Soul Eater por causa disso, e acontece em Noragami também. São seres que assumem a forma de armas. Porém, contudo, todavia, antes de serem encontrados pelos deuses, eles eram almas de mortos humanos, perdidos entre as margens do mundo, que logo poderiam ser devorados pelos Ayakashis, que é uma espécie de um demônio japonês, né, um espírito maligno, um fantasma, literalmente, que devora ou se alimenta dos maus sentimentos das pessoas e também de almas ressentidas. Uma pessoa que morre e fica presa entre as margens do mundo, logo pode ser devorada por um Akashi. Então, quando um deus encontra uma alma de um morto humano e resolve nomeá-lo, ele esquece completamente seu passado, a razão de sua morte, seus sonhos, o seu antigo nome, e em troca ele ganha um novo corpo físico e uma nova chance de viver e nunca mais envelhecer. Ele morreu com aquela idade, ele vai ficar para sempre com aquela idade. Como os deuses são perfeitos, as suas noções de certo e de errado e os seus pecados vêm através do seu Shinki, que foi para mim a sacada mais genial dessa história. Se esse seu familiar fizer alguma coisa errada, roubar, desejar um mal ao próximo ou ferir o próprio corpo, o deus sentirá dor. E se o Shinki sentir tristeza, sentir felicidade, alguma coisa assim, o deus também sentirá as mesmas emoções. E se esse espírito insistir com esses maus pensamentos, desejar o mal, fazer más ações em seguida, ele vai fazer com que o seu deus fique doente, como se fosse uma praga, até que ele morra. Porque os deuses nessas histórias podem morrer, mesmo que a maioria reencarne, eles ainda são suscetíveis à morte. E não é uma morte simples não, é um negócio muito doloroso, que os caras até explodem quando vai embora. Por isso essa história discute muito sobre a questão da vida e a morte, sobre o apego, sobre a solidão, a importância de ser reconhecido. Lembra que eu disse que o Yato, ele acaba se reconhecendo, ele acaba se apegando muito a Hiyori, né, a humana principal da história, porque ele sempre era esquecido e ela lembra dele, então ele começa a conviver muito com ela, porque ele finalmente é reconhecido, alguém está lá do lado dele, alguém está olhando por ele. Passa a mesma coisa com os Shinks. Os Shinks, eles não são vistos por qualquer um, são só pessoas com um sentido espiritual aguçado, ou outros deuses. Então a questão de solidão é muito forte. A questão do valor da vida é fantástico. Eu não sabia dessa história dos Shinks antes de conhecer a história do anime, eu sabia muito pouco sobre Noragami, e esse fato foi o que mais me encantou, porque a relação que forjam os deuses com seus familiares é muito interessante. Como eles estão ligados pela eternidade, mesmo que um deus morra, o seu Shinki não necessariamente morre, eles acabam forjando relações de família mesmo, alguns de irmãos mais velhos, outros de pai, outros de mãe, esse tipo de coisa. Não só os Shinks não morrem com a morte de seu deus, como que geralmente acontece, o deus morre e ele vai reencarnar, se ele for conhecido o suficiente. E os Shinks seus passados que irão lhe educar e lhe mostrar como fazer as coisas como ele fazia antigamente, ou seja, de seguir essa nova vida, realizando as funções de Deus que ele possui. Então é uma relação extremamente duradoura. Os melhores relacionamentos do anime e do mangá são de Deus e seu Shinki. Você vê uma evolução muito grande entre esses personagens, né, de devoção,
de lealdade, que é uma coisa que eu gosto demais, né? Lealdade e relação de família são duas coisas que eu gosto muito. Você vê relações como você vê em One Piece em relação ao capitão e os seus companheiros mais próximos, né? Seja o segundo em comando ou o braço direito. Isso é realmente muito legal. E também tem todo esse negócio de eles compartilhem sentimentos, então é muito mais forte, porque o Shinki passou por algo muito pesado e ele se sente triste, automaticamente ele faz o deus dele se sentir triste também, o que dá um panorama muito grande para essa história. Noragami é fortemente enraizado nos deuses japoneses do shintoísmo. Quem não tem tanto contato com a cultura e os cultos orientais pode ficar um pouquinho perdido no princípio, mas é nada que umas pesquisas no Google não possam ajudar. A história lembra bastante o estilo de XX-Holic da Clamp, por causa desses Ayakashis, né, que são esses fantasmas que se alimentam de maus espíritos. Noragami lembra também bastante o estilo de Kami-sama Hajime Mashita, que também se chama Kami-sama no Kiss ou Kami-sama Kiss. Ao ponto de que se você vê uma história e depois vê a outra, você vai acompanhar uma delas e vai esperar que o personagem de uma invada a outra a qualquer momento, porque os cenários são completamente parecidos. Isso porque as duas histórias tratam do mesmo tema, que é a vida dos deuses japoneses. Embora, no caso de Kami-sama Kiss, é Nanami sendo uma deusa humana que acaba de ganhar um templo, e Yato, que é um deus sem templo que busca reconhecimento. Embora a Nanami também tente buscar novos seguidores, porque o templo dela está em ruínas, ela ganhou um templo em ruínas. Então, como as histórias trabalham o mesmo tema, elas são muito parecidas, e até na questão de como é o submundo e a divisão de tarefas, entre muitas coisas se parecem. Mas a semelhança fica por aí, até porque Kami-sama Kiss é um shoujo e Noragami é um shounen que fica com uma pitada de shoujo muitas vezes. Às vezes eu até fico pensando que é um shoujo que tá se fantasiando de shonen. Fica nesse meio termo. As lutas são realmente muito, muito boas. São mais rápidas, né? Como é um anime bem curtinho, pra quem tá acostumado com One Piece, que uma luta dura 10 capítulos, é uma coisa bem mais rápida, bem mais dinâmica, mas não deixa a desejar. Você pode ver o uso de várias armas diferentes, né, que são os próprios Shin, que dá mais força ainda para as lutas, porque você tá usando uma arma, mas essa arma também é uma pessoa que está ligada a você, então se ela sentir dor, você também vai sentir, então dá uma humanizada muito grande nas lutas. A animação é impecável, né, quando você faz esses animes por temporada, a animação tende a ser bem melhor do que, por exemplo, One Piece, que é feito continuamente. Destaque para os olhos do Yato, que são simplesmente fantásticos, eles são um azul extremamente claro, em vários momentos diferentes do anime eles são bem destacados, até mesmo na abertura. Os olhos de todos os deuses têm um certo destaque, o que é bem bacana. A primeira temporada de Noragami é composta por 12 episódios, a segunda por 13 episódios e ele também possui 4 OVAs. O mangá está atualmente no capítulo 71, pelo menos até onde eu gravei esse vídeo, tá no 71, e no Brasil também, até o momento que eu gravei, está no volume 3, né? O mangá tá bem no comecinho. Então, essas foram as minhas observações gerais sobre Noragami. Eu falei mais sobre o conceito psicológico, que geralmente é o que eu mais falo sobre One Piece também. Finalizando, eu diria que eu dou nota 7 para a história de Noragami, sendo que eu vi as 2 temporadas, os 4 OVA, e estou indo para o mangá. Eu vi que existem diferenças do anime pro mangá, como sempre acontece. Já dei uma pautada em algumas e provavelmente eu vou ler desde o primeiro capítulo do mangá para ter certeza de que eu saiba as diferenças. Se vocês gostarem bem desse estilo de vídeo, eu vou fazer um sobre diferenças do anime e mangá, para quem quiser ver um e depois partir para o outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, a sua opinião, né, que é muito importante para saber se vocês estão gostando do canal. Não se esqueça de conferir também o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota aqui embaixo na descrição. Se você tem algum amigo aí que gosta de Noragami, passa o vídeo para ele, porque esse vídeo vai ter um pouquinho menos de visualização, porque as pessoas estão acostumadas a ver vídeos de One Piece aqui no canal. Se você tava na dúvida de ver Noragami, agora já não está mais, né, já pode começar a ver. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos na margem.